Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. A partir de agora mudamos de assunto hoje mais cedo, porque não tem o quadro Pimenta nos Olhos, que deve voltar semana que vem. Deixa eu falar ali com o nosso amigo Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer ter hoje você aqui, Eduardo. O tema de hoje no programa nós vamos falar sobre um tema que parece coisa de filme de ficção científica, mas que na verdade já está se tornando realidade hoje. A criptografia quântica. Em um mundo cada vez mais digital, proteger nossos dados é essencial. E com a chegada dos computadores quânticos, os métodos tradicionais de segurança digital já não são suficientes. Olha como uma coisa leva a outra, né? Se o outro computador é melhor, a segurança também tem que ser melhor. A criptografia quântica surge como uma nova forma de proteger informações, usando as leis da própria física quântica para tornar as comunicações praticamente invioláveis. Vamos entender melhor a partir de hoje como isso funciona e o que muda na sua vida. Eu já quero sacar uma pergunta que eu tô curioso demais sobre esse tema. O que é essa tal criptografia quântica que estão dizendo que vai proteger nossos dados num futuro bem breve? Então, Eduardo, como sempre, o assunto complexo, né, do mundo quântico. Sim. Para explicar essas coisas, é preciso fazer uma equivalência ao mundo real da gente para conseguir entender. Porque o mundo quântico é totalmente diferente às regras do mundo quântico. Mas vamos lá. A criptografia quântica é uma nova forma de proteger informações usando princípios da física quântica. O computador quântico pode detectar qualquer tentativa de invasão nos dados. Se alguém tentar espionar na comunicação, o sistema percebe na hora e avisa. Mas como que ele faz isso? Simplesmente olhando para os dados. Então, essa parte usa uma regra do mundo quântico que se chama princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg foi o cientista físico que descobriu isso. Então vamos lá. Como eu disse, precisa trazer um pouco para o mundo real para a gente entender como que o princípio da incerteza quântica funciona. Certo. Vamos imaginar então duas partículas. Eu vou escolher duas partículas que existem no mundo da gente e existem no mundo quântico, que é o elétron, que ele é composto por eletricidade, e o fótons, que é composto por luz. Então uma partícula de eletricidade e uma de luz. Elas não têm um valor fixo, como posição ou velocidade, tanto no mundo quântico quanto no mundo da gente, no mundo real. Então, elas não têm valor, não é determinado um estado para ela. Mas você modifica o estado dela se você acelerar, ou se adicionar mais, ou remover energia ou luz. Mas acontece uma coisa no mundo quântico que não faz sentido no nosso mundo, que simplesmente o fato de observar aquelas partículas, elas mudam o estado, por simplesmente observar. Eu vou dar um exemplo no mundo real. Como que isso é possível? Como assim? Sim. Uma coisa tem um estado, um valor, como que vai mudar o valor de eu simplesmente observar? Lembrando que essa incerteza, ela causa problemas com dados, dados criados, eles podem mudar se forem observados. Então, como a gente conversou em programa anterior, os fermions de Majorana, que a Microsoft descobriu, é a partícula que não deixa isso acontecer, que ela mantém os dados e não deixa erros acontecer. Mas então, vamos lá. Essas partículas mudando se forem observadas, o que acontece, ela faz uma garantia da integridade dos dados. Eu vou mandar um e-mail para você, mas se esse e-mail for observado por alguém abrir esse e-mail ou ver alguma informação, o sistema vai detectar que ele não chegou até você sem ser observado. Então, a integridade daqueles dados foi quebrada. Então, vamos lá. No mundo real, como que eu posso fazer um exemplo para mostrar, para provar que a gente pode mudar o valor de um objeto, de uma entidade, simplesmente por observar?
uma experiência como professor de física eu ia fazer, né? Imagina duas caixas, e uma caixa é totalmente azul, a outra caixa é totalmente vermelha. E dentro dessas duas caixas tem uma fruta. E eu falei para você, Eduardo, uma dessas caixas tem uma maçã e uma dessas caixas tem uma banana. Você não vai saber qual caixa que tem a maçã ou a banana. Então, eu coloco uma caixa perto de você e movo a outra caixa mais distante de você. Certo. Lembra, você não sabe o valor dessa caixa, o que tem dentro dela. A caixa distante, você vai saber o valor daquela caixa distante observando o que tem dentro dessa caixa perto de você. Se você abriu a caixa azul e tem uma maçã dentro dela, você vai, por lógica, instantaneamente vai saber que a caixa vermelha tem uma banana dentro dela. Então, você determinou um valor para a caixa vermelha observando a caixa azul. Só que no mundo quântico isso acontece sem uma ação de você ter que abrir uma caixa, alguma coisa. Simplesmente a observação muda os dados de uma coisa. Então, a proteção quântica, ela pode dar essa proteção extra que se alguém vê aqueles dados que foram enviados, o sistema vai detectar que ele não é seguro mais. É complicado as explicações. Não, é boa. Você dá exemplos do mundo real, é boa essa explicação. Quem quiser saber mais, tem até o livro do meu amigo Ricardo Machado, que está falando sobre isso, da computação quântica. A Física e Computação Quântica, entenda o futuro da tecnologia de forma descomplicada. Esse livro é de Ricardo Roberts Machado, já está na Amazon. Se você quiser o link, manda aqui para mim, vou mandar para você. Eu estava aqui pensando, Eduardo, enquanto você estava falando, por que nós precisamos saber disso? A segurança de hoje já não é suficiente? Não, ela não é o suficiente. Os computadores quânticos são super poderosos e eles conseguem quebrar o sistema de segurança atual. A criptografia, por exemplo. Nós ouvimos falar da criptografia, mas o que é a criptografia? Então, de novo, eu vou prover exemplos do mundo real nosso para a gente entender. Certo. Imagina, eu vou mandar uma mensagem para você criptografada. O mesmo acontece com o valor do Bitcoin e tudo. Mas eu vou mandar uma mensagem para você, uma mensagem curta dizendo bom dia. Eu escrevo a mensagem bom dia e eu uso um algoritmo de criptografia. O mais famoso é o RSA, que tem as iniciais e nomes das pessoas que criaram. É o Rivest, Shamir e Edelman. RSA é o mais famoso, é o mais usado. Mas então, pensa assim, a criptografia vai fazer o seguinte, ela vai pegar cada letra dessa frase bom dia e vai substituir por, vamos usar o exemplo de fruta de novo, a gente começou com isso. A letra B vai ser um abacaxi, a letra O vai ser uma banana, a letra M, o M vai ser uma cereja, etc. Então, eu vou criptografar, eu vou transformar essa frase bom dia e vou enviar. Se alguém observa essa mensagem, eles vão ver frutas, entendeu? E Entendi. Junto com essa mensagem, eu vou mandar um número, uma chave pública. E essa chave, eu vou usar o número 15, por exemplo. Aí, você vai receber a mensagem, aquele monte de fruta, com uma chave. O algoritmo, agora você precisa fazer um cálculo para saber a chave para abrir o algoritmo, para o algoritmo poder traduzir aquela frase para você, transformar as frutas em uma sentença. Agora uma pequena aula de matemática agora. O algoritmo ele funciona com o que a gente chama de prime numbers, os números primos, né? O que é o prime numbers? Prime number é todo número que só pode ser dividido com ele mesmo ou 1. Exemplo rápido. Número 2 é prime number. Ele é dividido por 1 e por ele mesmo, que é 2. Número 3 é prime number. Número 4 não é, porque o número 4 divide por 1, por 2 e por 4. Então, prime number é somente o número que pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Eu mandei a chave 15. Então, o seu computador precisa fazer o cálculo para descobrir quais os prime numbers usados para chegar ao valor de 15. No caso, vai ser 3
e o 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então ele descobriu a chave, recebeu a mensagem, fez o cálculo e descobriu Certo. que para abrir aquela mensagem e usar o algoritmo para traduzir ela, ele precisa do 3 e 5. E fica mais complexo com isso à medida que o número aumenta e é adicionado múltiplos números. Interessante. Então, o prime number, a descoberta do prime number precisa ser um cálculo feito pelo computador. Então, quando o número é muito grande, um computador rápido precisa de muito tempo. E eu estou falando em anos, às vezes até centenas de anos, para resolver o cálculo de um prime number. Então, o computador quântico não precisa desse tempo, ele resolve instantaneamente. Interessante. Por causa da capacidade dele de recursos. É como se, lembra, tivesse muitas cabeças funcionando no mesmo tempo. Certo, esse é o quadro Inteligência Artificial, tem mais perguntas surgindo, daqui a pouco vou bater um papo com a Márcia Peçanha, com novidades no mercado imobiliário, já, também notícia do Congresso americano, republicanos estão subindo as taxas para a imigração, para asilo e outras áreas. Isso que tudo que você está explicando já existe, ou ainda é uma coisa meio que de filme de ficção? Já existe. A China já tem até uma rede Quantum, que eles estão investindo pesado e usando para comunicação militar e do governo, Eduardo. O nome desse network chama GESS, QESS, né? QUESS, Quantum Experiment at Space Scale. O que isso faz? É também conhecido como MOSI, M-O-Z-I, que é uma homenagem a um filósofo chinês do século X. O que exatamente que isso faz? Ele protege as informações do jeito que eu acabei de explicar, e eles podem fazer super experiências, Eduardo. Tipo, aqui vai mais uma coisa que é só ficção científica. A teleportação. A China conseguiu, com sucesso, executar uma teleportação de verdade. A gente sabe que a teleportação na ficção científica é desmaterializar um objeto em um lugar e materializar ele em outro lugar. Uau. Então, o que a China fez, ela não foi desse jeito. O que ela fez é o seguinte: a gente conversou em um programa anterior sobre separar o elétrons de um átomo. Sim. Aí você muda a polaridade de um, o outro vai ter o reverso, e não importa a distância que eles estiverem um do outro. Se você troca a polaridade de um, o outro vira o reverso, o contrário daquilo. Eles usaram essa regra, se chama Quantum Entanglement, de reverter a polaridade dos átomos, para servir como uma ponte para mudar a polaridade de um outro elétron que existe dentro do satélite que eles fizeram a experiência. E deu certo, eles conseguiram mudar o valor, o estado daquele elétron através de quantum entanglement. Daí eles praticamente fizeram um estado novo em um elétron, entendeu? É muito complicado, Eduardo. Mas é incrível, é uma forma de teleportação que a China já conseguiu fazer, o primeiro país do mundo a conseguir fazer isso. Gente, que mundo é esse, hein? Nossa Senhora, a Jéssica de Worcester tá dizendo, Eduardo explica muito bem, ele é tranquilo, realmente, né? Ele fala com os detalhes, é importante. Uma última curiosidade que eu tenho é o seguinte: como é que essa tecnologia pode afetar a vida do cidadão comum? Então, muito contra a minha vontade, né? A maioria do cidadão comum não tem interesse por saber de como a tecnologia funciona. Então, a gente vive as vidas da gente normal, sem entender a complexidade do que acontece por trás. Eu não sou assim, mas o que afeta essas pessoas, por exemplo, a descoberta de medicamentos para doenças, como, por exemplo, câncer, por exemplo. O estudo para desenvolver um medicamento é feito num laboratório e tem computadores que simulam
a composição dos remédios, né, de acordo com informação de como que o corpo reage. Os cientistas podem simular o desenvolvimento de um remédio antes de começar a desenvolver fisicamente o remédio. Uau. Mas isso exige supercomputadores para fazer isso, e quantum computing vai ajudar demais, porque vai super acelerar esse processo. Então, sem a gente estar vendo, remédio vai melhorar, entendeu? A descoberta de remédios. E, para simplificar o máximo possível, o seu WhatsApp, as mensagens do seu WhatsApp vão estar mais seguras, as suas senhas bancárias vão estar mais seguras, os seus documentos digitais vão estar super seguros, porque a tecnologia vai observar, vai vigiar se alguém observou eles. Se observou, ele vai te avisar, esse documento não é mais seguro, porque teve alguma interferência com ele. Olha, para leigos, como eu mesmo sou leigo, vai pesquisando o que é computação quântica, né? Porque isso vai afetar tudo. E a gente vai Compre o livro do rapaz. O livro do Ricardo Machado também tem explicadinho, básico. Quer dizer, a gente vai vendo cada vez mais a computação quântica presente na nossa vida. Então a gente tem que entender o que é isso, né? Eu tenho certeza que as novas gerações, da minha filha, Estela e outros, vão ter um entendimento melhor do que eu. Bom, com isso a gente vai concluir o quadro de hoje. Eduardo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Desejo a você um ótimo final de semana. Para vocês também, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, esse é Eduardo Ribeiro, engenheiro de computação. Toda sexta-feira aqui no programa Hora da Notícia tem inteligência artificial. Insuperável.